Meus caros amigos, muito boa tarde a todos. Meu nome é Túlio, para aqueles que não me conhecem. Estamos aqui novamente nesta semana, um pouco chuvosa, eu diria, para trazer para vocês mais um capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. E nesse capítulo de hoje, que é o capítulo de número 12, nós vamos falar sobre a família. Vocês vão perceber, e eu posso antecipar, que é um dos capítulos mais interessantes e mais importantes, porque responde uma série de questões que são formuladas no dia a dia para aqueles que praticam ou que estão trabalhando no seio da doutrina espírita sobre questões familiares, né? Por que eu reencarnei nessa família? Por que nasceu um filho assim, um filho assado? Por que meu pai é desse jeito, minha mãe, enfim. Os laços familiares, como são formados e como são planejados lá no mundo espiritual. Então, são respostas a todas essas perguntas, que são perguntas inquietantes muitas vezes, e que aquele que não estudar detidamente a doutrina espírita não saberá responder. Mas o Emmanuel vem em nosso socorro, com esse capítulo aqui, trazendo luz sobre esse tema, e tenho certeza que vai ser útil para todos nós. Lembrando que nós temos um canal, né, que se chama Reflexões Espiritualistas. Para aqueles que gostarem do conteúdo, do vídeo, não se esqueçam de deixar aí o seu like, compartilharem o vídeo com amigos e familiares, se inscreverem no canal para que recebam as notificações lá do sininho quando um novo vídeo for postado no YouTube e, de certa forma, auxiliar, né, de algum modo, a divulgação desses ensinamentos que são tão úteis para todos nós e para todo mundo, né? Então, vamos aqui ao nosso trabalho de hoje. Como eu disse, o tema é família e vamos diretamente ao que o Emmanuel nos traz. Então ele começa dizendo o seguinte: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve, né? Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos a um ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui nesse primeiro slide, né? Que, de maneira geral, como ele fala, no campo vulgar da luta, a família, nossa família, é composta por criaturas que se afinam conosco, com os nossos reflexos, sejam eles bons ou maus, agradáveis ou desagradáveis, que nós trazemos do passado. Com exceção daqueles espíritos vanguardeiros, pioneiros, que nascem em determinadas famílias com uma determinada missão no campo da ciência, no campo das artes, da música, da filosofia, da religião e tal. Criando, aí eles são tão elevados que eles criam um clima mental, né, em torno deles ali, atendendo então, como ele chama, a renovação daqueles que se fazem intérpretes, daqueles que estão juntos com ele, né? Então esse é o primeiro conceito básico, né, a lei da afinidade. Depois ele continua: cada criatura está provisoriamente, ou seja, dentro de uma encarnação, né, lógico, está provisoriamente ajustada ao raio de ação que ele é capaz de desenvolver. Ou, mais claramente, cada um de nós, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que se já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Então, ele está reforçando esse conceito, né? Nós, em geral, estamos situados no raio de ação, maior ou menor um pouco, mas daqueles que cabem no nosso horizonte. E vamos avançando, pouco a pouco, estendendo esses nossos reflexos
positivos na medida que a gente vai se melhorando. Ele diz ainda assim, reforçando esse conceito: o homem primitivo não se afasta, olha bem, não se afasta de improviso da própria taba. Então, os índios, aquelas pessoas primitivas, nascem e renascem no mesmo local, né? Mas aí renasce múltiplas vezes e o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, de que necessita, até que a somatória de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. Então, olha que coisa legal logo de início aqui, né? Então, para dizer que não tem milagre nas coisas, né? Tem a lei do progresso e a lei da afinidade. As duas estão presentes aqui nesse capítulo. Então ele está falando um exemplo lá. O homem primitivo, os índios, as pessoas que vivem ainda, por exemplo, sei lá, numa tribo no meio da África ou no meio da Amazônia, elas não têm condição de saírem daquele ambiente e reencarnarem no meio de uma cidade super civilizada como Tóquio, Nova York. Não tem como, tá certo? Do mesmo modo que nós, que vivemos dentro de uma sociedade civilizada já, dita civilizada, né? Certo? Também demoramos longo tempo dentro desse mesmo ambiente, desse círculo racial, como ele fala, né? Então, se eu nasci na China, eu vou provavelmente ter várias reencarnações na China, naquele ambiente cultural, naquele ambiente racial. Até que a gente consiga assimilar muitas aquisições positivas que nos facilitem ou que nos recomende, como ele diz, a diferentes realizações. Ou seja, aquilo completou o quadro das nossas experiências necessárias, nós passamos para um outro quadro, possivelmente para aquisições novas em outra área, seja de cultura, seja de raça ou de família, assim mesmo dizendo, né? Então, ele continua dizendo assim: é assim, então aqui ele vem explicar, né? É assim que na esfera do grupo consanguíneo, então, ou seja, da nossa família mesmo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Aqui, gente, é uma coisa muito importante. Então começa a aparecer aqui a questão das nossas afinidades. Então, nós temos uma série de questões do pretérito que trazemos com a gente, tá certo? São os nossos reflexos condicionados do passado. Nós vamos reencarnar entre pessoas, entre criaturas que se afinam com a nossa forma de ser. Ou seja, com as mesmas tendências ou com as mesmas linhas mentais que nós temos. Ou seja, não é que nós vamos reencarnar assim num grupo completamente diferente, não. Nós entretecemos, né, um conjunto de pensamentos, de fluxos mentais e possivelmente, provavelmente, nós vamos renascer dentro de um grupo familiar similar com aquele, que pensa mais ou menos igual com a gente, que tem as mesmas características de que nós tivemos do passado, né? Então ele continua falando assim: a chamada hereditariedade psicológica, não, né? Psicológica, não é aquela genética, né? É por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Então, aquilo que eu estava falando antes, estava tentando falar antes, né? A gente nasce num grupo onde nós temos as mesmas afinidades e as mesmas tendências ou inclinações, tá bom? Até aí? Então, exemplo, um grande artista ou um herói preeminente pode nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio, pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Então, com raras exceções,
como ele diz aqui, pode ser que na nossa família, ou na família de qualquer um de nós, ou de vocês, reencarna um grande artista, um grande herói, um grande cientista, né? Que ele está, digamos assim, numa esfera estranha que a dele, né? Menos elevada, vamos dizer assim, né? Mas é o quê? É o gênio que aparece ali naquele núcleo familiar com uma missão, né? Que ele possivelmente vai executar com a colaboração daqueles que estão ali em volta, mas que ele forjou esse gênio ao longo de milênios, né? Então, se é um gênio musical, não é que desenvolveu da noite para o dia aquele gênio musical, não, foi desenvolvido ao longo de séculos. Então, sim, ele pode renascer dentro de um núcleo familiar estranho a esses sentimentos por falta de outro, né? Mas ele vai impor a esse grupo os reflexos da sua individualidade porque é muito forte. Então ela vai conseguir captar, vai conseguir de algum modo concatenar os pensamentos dos que estão em volta, porque é de uma pureza de alma, uma personalidade forte que vai conseguir realizar então essa tarefa. Mas, ele diz assim, todavia, na senda habitual, aquela que nós estamos aqui acostumados, o templo doméstico recine aqueles que se retratam uns com os outros. Ou seja, o templo doméstico, em geral, é aquele que reúne, né? Reúne aqueles que se afinam, que se retratam uns com os outros. Então, acho que já ficou claro isso aí, né? Então, mais exemplos. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência. Olha que legal. Porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação junto deles são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical, desde o reino do espírito, desde o plano espiritual, refletindo-se entre eles, reciprocamente, na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. Olha que lindo, né? Então, lógico, se eu tenho um músico proeminente que vai reencarnar, melhor que reencarne numa família de músicos, de pessoas que gostam da música, que têm afinidade musical, né, com esse tipo de arte, né, de violão, piano, violino e tudo mais, porque provavelmente vão encontrar pais e mães que têm afinidade e vão poder impulsionar aquele gênio, aquela criatura, naquele âmbito que lhe é familiar. Então, ainda assim, continua a afinidade de princípios entre eles. Isso vale para outras áreas do conhecimento humano. Aqueles que são médicos, pode ver que na família de médicos em geral tem o filho que é médico, um sobrinho que é médico, um avô que foi médico. É porque eles se afinam com essa questão da medicina. Tá, aqui está o exemplo, né? É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum, segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprime no espaço e no tempo. Então é isso. Quer dizer, é uma continuidade de um trabalho evolutivo que vem sendo feito nesses campos. É muito comum, por exemplo, na família de políticos, que o avô tenha sido deputado, senador, governador, e aí a pessoa desde criança se inclina para aquela área da política, né? A política, né, gente, um parênteses, a política é nobre quando bem praticada, tá? Ultimamente andou sendo um pouco mal entendida, mas a política em si é uma atividade nobre, tanto quanto uma engenharia, uma medicina, desde que praticada com amor, né? com preocupação com o ser humano, né? Mas o que importa aqui é entender
que são afinidades nesse grupo familiar que vão mutuamente um se ajudando, um ajudando ao outro, para que possam ir crescendo nessa sua atividade evolutiva, né? Através dessas áreas de conhecimento que nós falamos aqui, né? Então ele chama isso de patrimônio evolutivo, que vão avançando, né, no espaço e no tempo. Também ou seja, também é verdade, né, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos dipsomanos e cleptomaníacos. Dipsomanos é aquelas pessoas que têm tendência à bebida, e cleptomaníacos são aquelas pessoas que têm a tendência ao roubo. Tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo magnético daqueles que lhes atraem a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei de Deus, né? Então, do mesmo modo que a gente viu exemplos positivos na música, na escultura, na poesia, nas ciências, né? na medicina, também no lado negativo, aqueles delinquentes, enfermos da alma, né? Enfermos de ordem moral, aqueles que são afetos ao roubo, à criminalidade ou à bebida em excesso, etc., vão renascer entre aqueles que lhes têm as mesmas afinidades e tendências. Vocês vão dizer, mas seria possível que ele renascesse num grupo diferente para ele poder se melhorar? Sim, desde que nesse grupo exista uma alma caridosa que avalize esta encarnação, né? Se ela não for avalizada por um espírito amoroso, amigo de um pai, de uma mãe que não tem essas mesmas deficiências e busca resgatar aquela criatura, é possível fazer. Mas ele está dizendo, de maneira geral, né, a nossa tendência é ir se afinando dentro de grupos que são de sentimentos parecidos com nossos, bons ou maus, né? Mais dignos ou menos dignos, né? Ele continua falando assim, a tara familiar, por esse motivo, então, quer dizer, essas, digamos, estigmas familiares, muitas vezes, que a gente não consegue compreender muito bem, né? Por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos. Aqui está uma questão importante, a questão do merecimento. Então, para estar num outro grupo mais avançado, tem que haver algum mérito, né? A face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Então, tudo que a gente faz, gente, tudo que a gente faz na vida fica gravado no nosso mundo espiritual, no nosso corpo espiritual, na nossa consciência, sejam coisas boas ou sejam coisas más. Então, ele fala aqui, olha, dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas da nossa parentela que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Então não tem nada por acaso na lei de Deus. A lei de Deus é infalível, né? A somatória das coisas boas ou más vai se refletir, de certo modo, nas nossas futuras encarnações e também no núcleo familiar onde nós vamos renascer. Por isso, gente, que a gente sempre fala, aproveitar uma encarnação, quando a gente tem uma vida razoavelmente boa, entre um núcleo familiar amigo, entre pais e mães que nos amam, entre irmãos que se querem bem, é muito importante,
Por isso é importante não procrastinar, não ficar parado, não deixar de realizar as coisas as quais você veio fazer aqui na Terra e que por intuição você sabe. Porque essas encarnações são difíceis de serem planejadas lá no mundo espiritual. Não que Deus não permita, mas você tem que ter um conjunto de situações que tem que se concatenar, né, para que teu pai, tua mãe, teus irmãos renasçam naquele mesmo núcleo familiar. Isso começa lá no avô, na avó, no bisavô, na bisavó. Não é uma coisa assim que é feita de improviso da noite para o dia. Não, é um planejamento de 20, 30 anos. Porque uma vida aqui na Terra são 100 anos. Entre uma vida aqui de, sei lá, de 80 anos, 20 no mundo espiritual. É um século. Entende? Então a gente tem que aproveitar. Uma das coisas importantes desse vídeo aqui é aproveitar. E quando a gente está numa situação mais difícil, tentar sair dela, buscar ajuda, buscar, através, por exemplo, da doutrina espírita, entender, estudar, conhecer, né? Para que a gente possa ir se melhorando, né? O Emmanuel continua dizendo assim, temos assim, né? Já estamos indo para o fim do nosso episódio aqui, viu, gente? Temos assim no grupo doméstico, não vão embora, por favor. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, olha bem, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, consertar, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então é aquela famosa frase do nosso querido Chico Xavier. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer um futuro melhor. Quando? Hoje. Fazendo o melhor que a gente possa onde estamos situados. No lugar onde Deus nos colocou. Entende? Não precisamos escalar o Everest. Não precisamos ser pregados na cruz como Cristo. Temos que realizar a nossa tarefa aonde nós estamos situados, tá bom? Porque aí nós vamos nos melhorando, vamos consertando as coisas erradas, né? Os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que nós temos que desfazer, que nós temos que arrumar. Tá certo, gente? Então, é isso. Vocês vejam que lição maravilhosa que o Emmanuel nos trouxe sobre a família. A gente, quando fala da família, da importância da família, não é um conceito teológico, vago, filosófico, simplesmente defendendo uma ideologia, não. É porque por trás de uma família tem todos esses arranjos morais, espirituais, de afinidade, de compromissos que nós mesmos tecemos antes de virmos reencarnar aqui, tá bom, gente? Quer dizer, nós somos o quê? Os construtores do nosso destino. Nós somos os construtores do nosso destino. Então, se nós quisermos voltar para o mundo espiritual com a nossa consciência um pouco mais tranquila, vamos tentar desfazer os nós que nós mesmos demos no passado, né? Para que a gente possa ser lá na frente um pouco mais feliz. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Na semana que vem nós voltamos. E não deixem de compartilhar o vídeo para aqueles que vocês gostam. E deixar o seu like aí, se inscrever e para o nosso canal Reflexões Espiritualistas ganhar mais relevância. Tchau. Fiquem com Deus.